e falamos de Petrobras, então gostaria de convidar aqui à frente João Paulo Mesquita Vilela, que vai trazer essa visão de Petrobras sobre o biometano. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia, primeiro de tudo. Muito obrigado pelo convite aí do Grupo GEL. É um prazer para nós da Petrobras estar aqui, então agradeço aí. E a ideia aqui é dividir um pouco do que a gente está vendo, né, como companhia, e como a gente está se posicionando, e como a gente pensa, né, em atuar em conjunto aqui para resolver, né, essa grande questão, né, que não é uma questão mundial, é uma questão mundial, não é só do nosso país. A gente já tem alguns passos à frente, né, no setor elétrico, mas tem outros setores que precisam de solução. Então, a ideia aqui é que a gente divida um pouco com vocês, né, essa questão. Hoje de manhã, né, eu vim hoje, então, falando um pouco dessa questão da dinâmica e da flexibilidade da nossa matriz, né, acordei, né, peguei um Uber, né, que era movido a gás natural, fui até o aeroporto. Cheguei no aeroporto, peguei um avião, que era movido a querosene, né, e cheguei aqui, peguei um táxi para cá, que provavelmente estava rodando a etanol. Eu não perguntei, mas estava rodando a etanol. Então, no Brasil hoje, a gente já tem essa dinâmica de ter um pouco de flexibilidade, né, nos combustíveis, e parte deles muito renovável. Então, isso é uma potência, né, e o que a gente precisa fazer aqui é desenvolver, né, desenvolver cada vez mais, né, e a gente tem um caminho, né, então a gente não consegue hoje, como a gente já viu em algumas apresentações, virar uma chave e fazer com que isso funcione de uma hora para outra, né. A gente vai ter que ir desenvolvendo, né, para chegar naquele mundo lá da frente, né, no nosso sonho, a gente precisa fazer uma transição. E essa é a nossa questão, que eu acho que é a questão de todo mundo, né? Como a gente faz essa transição, qual é a velocidade, né? Quais são as apostas, né? Para onde todas essas questões vão. Então, a ideia aqui é dividir um pouco com vocês, né, do que a gente está vendo. Tá? Bom, aqui é só um disclaimer usual nas nossas apresentações em relação às possíveis projeções ou falas, tá? Eu vou passar bem rápido. E a ideia, né, é dividir aqui um pouco do que a gente está vendo no nosso planejamento estratégico recém-divulgado agora no final de 2023. Né, qual o desafio? O desafio de falar que ficou mais fácil depois de falar depois do professor, enfim, de uma série de pessoas falando, mas o desafio que a gente tem como empresa nos parece bem grande, né, e a gente gostaria de dividir um pouquinho com vocês, falar especificamente como a gente está enxergando essa jornada, né? A nossa visão é muito importante ter um caminho para a descarbonização, e é isso que a gente gostaria de dividir aqui um pouco, e como a gente está vendo isso. Falar um pouquinho do mercado de gás, né? O Giovanni também já me ajudou bastante. Obrigado aí, Giovanni, por essa parte. Eu vou poder passar um pouco mais rápido. Né, e a gente vê uma conexão entre biometano e o mercado de gás, e é por isso que a gente está trazendo aqui essa questão do mercado de gás. Né, e depois focar, né, no que a gente vê quando a gente olha como Petrobras, né, de sinergia com o mercado, não só de biometano, como de biogás, como a gente está falando. Então, a gente entende que tem uma grande sinergia, e eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, né, para que a gente possa ter uma noção da dimensão do que a gente está falando. Alguns desafios aqui também já foram elencados, e eu acho que é importante a gente colocar isso, né, para que a gente consiga trabalhar em conjunto e superar esses obstáculos que hoje existem, e a gente fecha a apresentação. Bom, nosso plano estratégico, né, peguei algumas partes, não dá para a gente falar dele todo, mas a ideia aqui é que a gente comece com o nosso posicionamento. Né? A Petrobras fez uma mudança em posicionamento importante nesse último período. Né? Cada vez mais a redução da pegada de carbono fica clara, destacada no nosso planejamento.
né, proteger o meio ambiente, cuidar das pessoas e atuar com integridade. Aqui é só importante lembrar, né, nessa divulgação do nosso multiplano de negócios, ficou lá destacado um aumento no nível de investimentos muito relativo para a parte de descarbonização das operações e foco em renováveis, né? A gente tem nessa visão 24-28, 11% de todo o CAPEX previsto pela companhia está voltado para essa parte de descarbonização e energias renováveis. Então, a gente tem um nível considerável de investimento, aumentou em mais de 100% do PE anterior, que era o 23, 27, né? A gente agora está falando já do 24, 28. Né? Então, a gente vem, a cada ano que passa, aumentando o nosso foco em desenvolver ações no sentido de descarbonização das nossas operações e da economia como um todo. Bom, dentro das nossas estratégias, eu elenquei aqui algumas, a primeira de sustentabilidade, né, para falar que a gente tem a inspiração de atuar em negócios de baixo carbono, né? A gente tem foco em reduzir as emissões, né, tornar as nossas emissões decrescentes, né, e, por último, viabilizar soluções em novas energias e em descarbonização das nossas operações. Então, a gente tem bastante foco nessa atuação em gás e energia, que, na nossa visão, está diretamente vinculada ao mercado de biogás e biometano. A gente continua com a visão de atuar de forma competitiva e integrada, né, e atuando com inserção nas fontes renováveis, inserção nos negócios de fontes renováveis. E, por último, no refino, né, que aí a boa parte dos combustíveis produzidos, né, saem do refino, né, ser a melhor opção para os clientes, ofertar produtos de baixo carbono, a gente já veio conversando aqui ao longo do dia, né, e otimizar a cadeia produtiva, maximizando o valor dos ativos. Né. Então, a gente tem aqui, a Amanda comentou agora, né, o desafio de escala. Né. Nós temos um laboratório, Amanda, alguns laboratórios, inclusive lá no Rio, lá ali próximozinho, né, e no Ceará, né, mas alguns grandes laboratórios, o professor Eduardo também deve conhecer bem, né, em que a gente pode fazer essas experiências numa escala um pouco maior. Tá? Então, acho que é trabalhando em conjunto que a gente consegue desenvolver esse mercado. Bom, dito isso, né, e dada a aspiração da sociedade, como é que a gente está olhando para essa questão da descarbonização e o que a gente vê pela frente? Tá? Então, um primeiro ponto, né, é a nossa projeção de redução das emissões operacionais. Né? Então, a gente tem aqui, né, a gente pega esse gráfico desde 2015, do Acordo de Paris, e tem uma meta lá para 2030, divulgada no último PE. Né? Eu não, assim, os números, eu não gostaria de chamar a atenção, mas o fato aqui é o seguinte: a companhia ela quer reduzir as emissões operacionais e, ao mesmo tempo, crescer. Eu estou aqui planejando mais 14 FPSOs entrando no IP, mais o GasLub, mais ReNesh, né? Então, tem um crescimento previsto para as atividades operacionais da companhia, o que pressuporia um aumento nas emissões, né? E, no final, o que a gente está buscando aqui é reduzir as emissões, ainda que a companhia vá crescer ao longo desse tempo. Bom, e como é que a companhia hoje olha isso? Né? A gente trabalha com a curva de marginal de abatimento de custos, tá? No qual a gente elenca todos os projetos de descarbonização, né, e eles são ranqueados de acordo com sua competitividade. Né? Então, basicamente, bem ali a conta é bem simples, né? O que esse projeto gera de VPL, né, sobre o potencial de abatimento de emissão. Né? E aqui a gente elenca todas as oportunidades. Né? Cada vez mais o número de oportunidades vão aparecendo, e hoje a gente está em mais de 600 oportunidades. Né? E a visão aqui, né, é que eu vou começar fazendo o que traz menos impacto financeiro, e à medida que eu for evoluindo na trajetória de descarbonização, eu vou passando para as outras, né, sempre buscando o que tem mais economicidade para a companhia. Então, é essa forma que a gente está buscando aqui tratar a questão das emissões. Né? E aqui as cores são projetos de vários tipos. Né? Tem projetos
que a energia tem economia no processo, eliminação de perdas, enfim, tem uma série de iniciativas, né, que são denotadas por essas cores aqui. Falar um pouquinho do mercado, né, esse link com biometano e biogás. Tá? Essa figura aqui vocês já conhecem. Tá? Mas a ideia aqui era falar da indústria de rede. Né, o Giovanni, agradeço de novo pelo... Já falou um pouco, mas a ideia aqui, basicamente, é dizer que é uma indústria de rede. Né? Eu tenho lá grandes centros de produção. Né? Essa produção de gás, ela escoa até a terra. Né? A maior parte da nossa produção é offshore. Né? Ela escoa até a terra, eu processo, né? Processo esse gás, né? Especifico ele na ANP, e aí, a partir disso, ele entra nos gasodutos. Né? Primeiro, transporte, né? Que grandes pressões, seria a analogia da transmissão da energia elétrica, né? E depois quando eu chego nas cidades, né, a gente passa para as distribuidoras, que eu tenho pressão mais baixa, capacidade mais baixa, mas muito mais capilaridade. Né, e as distribuidoras fazem essa entrega ao mercado final, né, onde estão os grandes centros consumidores, né, e os clientes. Então, é só reforçar aqui que, basicamente, o transporte ele é feito por dutos, né, e a gente tem essa característica, né, de grandes fontes de produção, né, entregando esse gás. Tá. Bom, aqui eu trago um mapa com a nossa estrutura de gasodutos de transporte. Eu não coloquei distribuição porque não fica visivelmente razoável, tá? Então, considerando aqui apenas distribuição. Mas chamar a atenção aqui porque a gente, né, no final, tem uma rede muito concentrada, né, no litoral, à exceção aqui do Gasbol, que entra lá pela Bolívia. Tá? E a gente tem aqui as unidades de processamento e os terminais que recebem grandes quantidades de gás e por gasoduto o gás chega aos clientes. Tá? Nos gráficos ao lado, né, a gente tem a demanda e a oferta dos últimos 2 anos fechados. Né, esses dados aqui são do MME, são públicos. Né, e a gente vê aqui na base, né, que a gente chama de mercado não termoelétrico, cuja principal característica é um mercado firme, né, tá continuamente consumindo esse gás, né, e em cima o mercado termoelétrico, que aí é nosso link direto com o mercado de energia elétrica. Né. Então, 2021, ano de baixo nível dos reservatórios, muito despacho, né, térmico. Né, então, a gente teve 31 milhões de despacho. 2022, ao contrário, né, tivemos um baixo nível de despacho, 8 milhões. Então, de um ano para outro, né, eu tenho uma variação de 76%, né, na minha demanda. Isso, obviamente, por outro lado, exige uma flexibilidade na oferta. E a gente pode olhar no gráfico do lado, né, que, basicamente, essa variação ela é suprida por GNL, e a Prumo já falou disso aqui anteriormente. Então, a gente tem, na base, uma demanda bastante expressiva, né, mais de 50 milhões de metros cúbicos firme, né, e o mercado elétrico ele traz essa flexibilidade, né, tem um despacho e traz essa flexibilidade de oferta que hoje a gente resolve com importação de GNL e parte da Bolívia também. Né. Outra questão aqui que é importante ver é que esse é um mercado importador. Então, hoje a gente importa. Tenha reservatório ou não, a gente precisa importar, pelo menos, da Bolívia. Tá? Então, é um mercado importador hoje de gás natural. Tá? Bom, falando um pouco aqui do mercado, né, e dessa questão de indústria de rede, como é que a gente vê, né, o potencial do biometano e qual a aplicação que a gente enxerga hoje na companhia. Tá? Primeiro, como eu falei, né, o foco inicial da companhia, redução de emissões operacionais próprias. Tá? Então, o primeiro aspecto que está sendo trabalhado pela companhia é a redução de emissões operacionais. E aí, né, quando a gente olha para o nosso parque de refino, a gente tem um consumo de 10 milhões de metros cúbicos dia. Tá? Né, se eu pegar todo o parque de refino da Petrobras, a gente consome 10 milhões. É uma demanda firme, ou seja, contínua.
eu uso como energia e como matéria-prima, eu tenho N processos dentro da refinaria, ele é usado dessas duas formas, né? E só a operação das refinarias em 2022 foi responsável por gerar quase 20 milhões de toneladas de CO2 em 2022. As emissões operacionais totais da Petrobras, para vocês terem uma ideia, foram de 48 milhões. Então, a gente está falando aqui de 42% das emissões operacionais da Petrobras, tá? Só no parque de refino. Quando eu olho, quando eu amplio, né, o meu olhar e passo a olhar também para os nossos compromissos de setor elétrico, eu tenho ainda o parque térmico, que consome mais 24 milhões de metros cúbicos dia, né, são 5,3 gigawatts, é uma capacidade instalada, né, já existente hoje, né, mas que é flexível, né? Então, como a gente viu, em 2022 gerou pouco, né? Então são 4,2 milhões de toneladas. Mas eu trouxe ali 21, foram 15 milhões de toneladas, um ano que despachou bastante, né? Então a gente chega, quando gera, a gente fica, o parque térmico ele fica quase do nível de emissões do refino, tá? Então, as nossas emissões operacionais elas variam, né, em função do despacho térmico, e o despacho térmico é muito relevante. Tá? Então, essa aqui é o que a gente já tem hoje. Tá? A gente não está falando aqui de projetos, é o nosso consumo hoje, né, e é uma questão que precisa de solução para agora. Tá? Então, essa é uma mensagem aqui que eu acho que é importante, né, a gente deixar. Olhando aqui para o futuro, né, e a minha palestra ficou bem colocada, já sei que o tempo está esgotado, eu vou correr mais um pouquinho, mas ficou bem colocada porque todos já falaram aqui das possibilidades, e eu não sou o maior especialista para falar das possibilidades, mas a gente pode fazer energia elétrica, pode descarbonizar parque industrial com hidrogênio, no transporte, né, fertilizantes, amônia, hidrogênio, transporte marítimo, né, bunker, enfim, uma série de coisas para substituir. Tem o SAF também, né, que não está aqui, mas enfim, e tem N outras possibilidades. A ideia não era ser exaustivo aqui, mas dizer que a gente tem, e a gente está atuando, como a Amanda colocou, em vários projetos, né, de produção desses combustíveis, né, e é uma ideia nossa que a gente também se insira nesse mercado. Bom, falar um pouco dos desafios também, né? Assim, a ideia aqui era demonstrar um pouco do que a gente entende que pode trabalhar em conjunto, né? E os desafios também fazem parte disso, né? Não é à toa que a gente está aqui para desenvolver o mercado. Uma primeira questão já foi colocada aqui também, né? Como é que eu tenho um grande potencial de produção de biogás e biometano, e eu tenho um grande potencial de consumo de biogás e biometano. Como é que eu uno essas pontas, né? Então, eu tenho um desafio logístico aí. Quando eu olho para a malha do Brasil, a gente já sabe aquele perfil, né, concentrado no litoral, né? E quando eu olho a produção de biometano, é uma produção super, hiper descentralizada, né, que precisa ser conectada. Um dos pontos, obviamente, é a interiorização do gás, né? É muito importante que a gente consiga dar destino a esse biometano e biogás nos locais onde a gente produz ele, né? Ele, inclusive, vai ser mais econômico do que eu chegar lá com diesel ou qualquer outro produto. Então, uma primeira mensagem aqui é que eu deveria, né, de certa forma, olhar para essa questão, né? Agora, se eu quiser dar realmente uma escala e chegar num grande mercado, né, eu preciso fazer com que esse gás chegue em grande escala, né? E quando a gente fala de grande escala, né, a gente viu aquele gráfico também, o Giovanni apresentou, né, à medida que a escala em milhões de metros cúbicos vai aumentando, eu preciso de dutos, né? Então, a gente precisa encontrar uma forma de chegar economicamente nos dutos e dos dutos chegar até o mercado, o grande mercado consumidor. A segunda questão que a gente coloca aqui, né, pesquisando um pouco sobre esse mercado, tá? A gente viu no site da CI Biogás, são 936 plantas de biogás no país, das quais apenas 27 produzem biometano, né? Então, parece ter alguma questão ali que precisa ser destravada para que eu
realmente coloque toda essa produção de biometano, toda essa produção de biogás em biometano, né, ou parte dela, a parte que tem a vocação para isso. Tá? Esse é um outro ponto que a gente gostaria de destacar. Por último, como desafio, né, eu tenho uma questão hoje que eu não consigo contabilizar as emissões reduzidas se eu transportar o biometano compartilhado com gás natural, por exemplo. Né? Então, eu não consigo colocar lá no inventário da companhia que eu teria reduzido de tantos milhões as minhas emissões por estar usando biometano. Então, esse é um ponto que, para a gente, é bem sensível e que precisa ser endereçado junto ao GHG protocolo. Tá? Já partindo aqui para as considerações, né, que é um pouco do que eu já disse, né, a gente consome muito gás, né, nós somos o maior consumidor de gás do Brasil, né, e a gente vem desenvolvendo uma série de iniciativas, né, para reduzir a nossa pegada de carbono e vai priorizar de acordo com a competitividade. Isso é ponto para a gente assim, crucial. O que a gente vê nesse momento, e dado, e real, e acontecendo nesse momento, é a nossa oportunidade de descarbonização, ela está dada hoje, né? E, para o futuro, não muito distante, né, que também já vem acontecendo, várias plantas de SAF, como a Amanda mostrou, é a oferta de produtos sustentáveis. Né? E, de novo, nós temos aqueles mini laboratórios bem pequenos, com a escala bem pequena, onde a gente pode trabalhar. Né? Às vezes, não dá para trabalhar só o biocombustível, né? Tem que ser coprocessamento, né? Mas, enfim, a gente tem plantas que permitem que a gente trabalhe. Né? E, por último, né, a gente tem alguns desafios, que é a questão da logística, a ampliação da oferta de biometano e, por último, endereçar essa questão do inventário. Tá? Então, gostaria de agradecer aqui, dizer que a gente está aprendendo também, né, com o mercado, e aprendendo muito aqui nas palestras, e que a gente espera, né, contribuir com esse mercado. E também, tomando licença aqui, Alessandro, pedir para o pessoal, venham conversar com a gente está querendo desenvolver, né, iniciativas nesse mercado de biometano e biogás, e estamos de porta aberta para receber e desenvolver as ideias que forem interessantes para ambos. Tá bom? Muito obrigado e um excelente dia. Obrigado, João. Obrigado pela tua presença. João, queria agradecer sua presença, a presença da Petrobras no evento. Acho que para o setor é um divisor de águas assistir uma companhia dessa magnitude se posicionando no biometano e também na transição energética. E reforço meu agradecimento, João, por ter vindo e fazer a apresentação.